Após anos dedicados a uma carreira de sucesso no Vale do Silício, um homem decide abandonar a estabilidade para perseguir um sonho. No entanto, sua escolha desencadeia uma série de eventos que colocam à prova não apenas sua determinação, mas também seus relacionamentos mais próximos. À medida que enfrenta desafios inesperados, ele descobre verdades ocultas e percebe que o verdadeiro custo da liberdade pode ser maior do que imaginava. Anos depois, quando o passado ressurge de forma inesperada, ele se vê diante da pergunta que evitou por tanto tempo: será que realmente seguiu em frente? Minha esposa me traiu com um homem que ela achava que era mais rico, então me divorciei e fiz dela uma boba. Tenho 41 anos, sou homem e me divorciei da minha esposa Hayley, de 39 anos, após 6 anos de casamento. Ela me traiu sem o menor arrependimento e eu a divorciei sem pensar 2 vezes. Eu trabalhava na área de tecnologia para uma das empresas mais prestigiadas do Vale do Silício. Um salário gordo, vida luxuosa, férias exóticas. Por fora parecia a vida perfeita que qualquer um gostaria de ter, mas por dentro parecia vazia. 10 anos correndo atrás de prazos, ganhando muito dinheiro, mas ainda assim sem propósito, aquele tipo de vazio que o dinheiro não pode preencher. Durante anos eu brincava com a ideia de me libertar, de construir algo meu, uma startup, um aplicativo, algo que tivesse significado. Finalmente tomei coragem para falar com Hayley sobre isso. Ela ouviu, mas deu para perceber que estava cética. Ela fez todas as perguntas práticas. E as contas? E se não der certo? Por que jogar fora a estabilidade? Eu não tinha respostas perfeitas, mas sabia que não podia continuar vivendo como um robô bem pago. Sempre que tocava no assunto, ela me trazia de volta para a realidade e me desencorajava de correr o risco. Não a culpo por isso. Qualquer pessoa sensata questionaria minha decisão. Eu não tinha um plano concreto, só um entusiasmo para criar meu próprio produto. Garantia a ela que tinha economias suficientes para pagar minha parte das contas e que ela poderia cuidar da parte dela, mas ela não ficou convencida, preocupada em ter que reduzir nosso estilo de vida e arruinar a reputação que havíamos construído. Éramos membros de um clube de elite, andávamos com a alta sociedade e ela só usava marcas de luxo. Obviamente, não poderíamos manter aquele estilo de vida sem o meu salário. Para ser sincero, nunca gostei desse estilo de vida antes de conhecê-la. Apesar do meu salário alto, eu sempre vivi de forma simples. Estava disposto a sacrificar tudo isso pelos meus sonhos, mas ela não estava disposta a fazer essa concessão. Ela sugeriu que eu trabalhasse no meu negócio paralelamente ao emprego e só pedisse demissão quando o projeto estivesse dando certo. Parece lógico, certo? Mas não era nada prático. A empresa onde eu trabalhava era extremamente competitiva, eu facilmente dedicava de 10 a 12 horas por dia e depois daquela carga mental era impossível trabalhar em qualquer outra coisa. Fiquei mais 2 anos estagnado, preso pelos meus próprios medos e pelas dúvidas dela. Mas então, um dia eu pedi demissão, assim do nada. Ela surtou, obviamente, mas dessa vez eu estava tão certo do que queria para a minha vida que nada me faria mudar de ideia. Eu tinha um plano básico do que queria criar e nada mais. Cortei festas e viagens, só pagava minha parte das contas e me enterrei no meu projeto. Vendo minha determinação, ela tentou fazer o papel de esposa apoiadora, não queria perder a chance de ganhar uma parte do meu sucesso. Palavras encorajadoras, tapinhas nas costas e até um ocasional "eu acredito em você" começaram a surgir. Mas conforme os meses passavam e o dinheiro não aparecia, esse apoio começou a desmoronar. Ela começou a dizer: "Dê mais 6 meses e se não der certo, volte a trabalhar." Nunca dei atenção ao conselho dela. Sabia que estava no caminho certo. Mesmo que demorasse, eu estava disposto a esperar. Não chegamos a falir nem nada. Eu tinha economias para durar pelo menos 5 anos se vivêssemos de forma frugal. A casa e o carro estavam pagos, o cartão de crédito também. Só tínhamos que nos preocupar com comida e contas básicas. Além disso, ela também trabalhava. Se não quisesse dividir minhas contas, poderia pagar facilmente as dela. O problema dela nunca foram as necessidades básicas. O que alimentava o ressentimento era a perda do estilo de vida luxuoso que eu tinha dado a ela. Viajávamos de primeira classe para as férias, passávamos semanas nas Bahamas em resorts de luxo e jantávamos em restaurantes com estrelas Michelin só porque podíamos. Bolsas de grife, joias, compras caras. Ela tinha tudo. Nunca precisou se preocupar com preços porque enquanto eu trabalhava, o dinheiro nunca foi problema. Mas quando pedi demissão, esse mundo desmoronou e ela me odiava por isso. Ela não ganhava o suficiente para manter aquela vida. Ganhava menos da metade do que eu, ou até menos. As brigas começaram pequenas, comentários sarcásticos,
sarcásticos sobre como eu tinha todo o tempo do mundo enquanto ela carregava o fardo. Aliás, ninguém pediu para ela carregar esse fardo. Ela fazia isso para manter as aparências. Eu queria cancelar todas as assinaturas e membros de clubes, mas ela renovava tudo. Ela tinha vergonha de cortar o estilo de vida, então continuava vivendo a vida de antes, só que dessa vez com o próprio dinheiro. E ela não estava gostando nada disso. Depois vieram as alfinetadas. Agora só eu tenho um emprego de verdade. A frustração dela crescia e o ressentimento também. Uma noite ela queria que eu a acompanhasse em uma dessas festas inúteis. Eu recusei. Quando ela voltou e me viu trabalhando até tarde, explodiu. Eu não me casei para ser a única provedora. Você disse que isso seria temporário. Essa foi a primeira briga feia. Depois disso não teve mais volta. Só piorou. Ela reclamava de ter que cancelar nossa viagem anual para Aspen, de não poder mais fazer compras como antes. Você espera que eu vá da Chanel para lojas de desconto? Cada conta que dividíamos virava uma batalha. Se eu sugerisse cortar gastos desnecessários, ela revirava os olhos. Talvez se você tivesse um salário, não precisaríamos cortar nada. Eu não me casei com um homem quebrado. Tentei manter a cabeça baixa, seguir em frente e ignorar a negatividade, mas ela não facilitava. As brigas ficavam mais cruéis, como se ela estivesse procurando um motivo para me odiar. Começou a me humilhar na frente dos amigos, no começo com piadinhas sutis, depois com puro desprezo. Algumas noites ela nem voltava para casa, dizendo que ficou até tarde no trabalho. Quando voltava, mal falava comigo. Se eu tentava abraçá-la, ela endurecia. Se eu tentava beijá-la, ela virava o rosto. Comecei a perceber que ela não estava disposta a caminhar comigo na escuridão e que eu teria que atravessar sozinho, mas estava disposto a pagar o preço pelos meus sonhos. Na véspera de Ano Novo, fomos convidados para uma festa enorme. Eu tinha uma reunião com um investidor na semana seguinte e muitas coisas para adiantar. Então sugeri irmos a uma festa mais simples, algo mais barato que economizasse tempo e energia. Ela não queria nem ouvir. Disse que iria, gostasse eu ou não. Deixei ela ir. Não nos falamos nem no Natal. No dia 31, ela saiu toda arrumada à tarde, deixando apenas um bilhete. Estarei na casa da tia. Por volta das 9 ou 10 da noite, a solidão começou a me consumir. Senti-me mal por deixá-la sozinha nas festas. Me arrumei, entrei no carro e fui até a festa. Liguei para ela no caminho, mas o celular estava desligado ou fora de área. Felizmente, tinha o convite no e-mail e consegui entrar. O lugar estava lotado e encontrá-la foi uma tarefa difícil. Prometi a mim mesmo que a encontraria antes da meia-noite para abraçá-la e entrar no novo ano juntos. Eu a encontrei, mas a situação era diferente. Ela estava com outro homem, que apresentou como amigo, mas dava para ver que era mais que isso. Ele ficou desconfortável quando me viu e inventou a desculpa de que tinham se esbarrado por acaso e resolveram passar a noite juntos. Eu disse, claro, então vou deixar vocês dois em paz. O cara tentou me parar, dizendo que já estava de saída. Mas naquele momento eu já sabia a verdade e eu deveria ficar com a Hailey. Ela não parecia animada por eu ter vindo atrás dela. Perguntei se havia outros amigos também e ela disse que não. Então ela abandonou todos os nossos amigos e família para passar a véspera de Ano Novo sozinha. Eu não era ingênuo o suficiente para acreditar que isso era uma coincidência. À meia-noite, o cara apareceu novamente para desejá-la feliz Ano Novo e o jeito que a mão dela ficou no braço dele um pouco tempo demais disse tudo. Ele era algum empresário rico que claramente tinha tudo o que me faltava naquele momento: estabilidade, dinheiro, sucesso. Quando voltamos para casa, a confrontei imediatamente. Ela nem se deu ao trabalho de negar. Sua resposta foi: e daí se eu estou? Eu tenho o direito de decidir por mim mesma, do mesmo jeito que você. Ela estava dormindo com aquele cara havia meses e estava apenas esperando uma oportunidade para me contar. Isso foi o que mais doeu. Eu nem estava com raiva, só me sentia anestesiado. Eu tinha dado a ela o benefício da dúvida por tanto tempo, achando que ela estava apenas estressada, que talvez as coisas melhorassem assim que meu negócio decolasse. Mas ela já tinha seguido em frente emocional e fisicamente. O casamento tinha acabado antes mesmo que eu percebesse. Eu disse, claro, você tem o direito de fazer sua escolha e você claramente já fez. Então vamos parar de fingir e acabar com isso. Ela ficou ofendida por eu ter dito isso primeiro. Você não pode dizer isso. Eu vou terminar com você de qualquer jeito. Aquele cara é muito mais bem-sucedido e estabelecido do que você jamais será. Eu mereço nada menos que isso. Não lembro palavra por palavra, mas ela quis dizer que não queria trair, mas minhas escolhas de vida a forçaram a encontrar um parceiro melhor para si mesma, porque ela não merecia um homem falido e perdido. Ela ficou ao meu lado enquanto eu a sustentei e agora que eu não conseguia mais, ela tinha o direito de ir para um homem melhor. Eu pedi o divórcio e ela aceitou de bom grado. Mudou-se em uma semana. Sem conversas, sem lágrimas, apenas uma aceitação silenciosa. Dividimos os bens sem muita dificuldade. Ela estava ansiosa demais para partir.
feliz demais para estar com um parceiro mais adequado, alguém com mais discernimento, mais dinheiro e mais sucesso. Foi muito difícil para mim. Ser abandonado quando você está no seu pior momento é complicado, mas tudo bem. Depois de uma semana de desgosto inicial, na verdade senti alívio. Cortar o laço de uma vez foi muito melhor do que viver com um que já estava partido todos os dias. Mergulhei no trabalho, foquei, fui incansável. 6 anos depois, meu negócio prospera. Tenho tudo o que um dia sonhei, uma empresa que construí com minhas próprias mãos. Não é enorme, mas é algo que posso chamar de meu. Uma nova vida, um novo amor, ainda não casado, mas talvez em breve, quem sabe. E então, na semana passada, Hayley me mandou uma mensagem do nada. Ei, como você tem estado? Como se nada tivesse acontecido. Ignorei. Então veio outra mensagem e outra. Continuei ignorando. Mas hoje ela enviou uma longa mensagem. Aparentemente sou ingrato. Eu deveria respeitá-la e ao menos responder porque ela me apoiou por 1 ano quando eu estava desempregado. Ela listou cada pequena coisa que já fez por mim, cada favor que agora espera que eu reconheça. Ela exigiu respeito como minha ex-esposa, como se eu fosse obrigado a responder a ela. Achei que tinha superado, de verdade. Mas meu sangue ferveu ao ler aquelas palavras, a audácia dela. Nunca senti necessidade de exibir meu sucesso. Ela não existia para mim. Mas depois dessa mensagem cheia de direitos, eu queria esfregar na cara dela o que ela perdeu, especialmente devolver a ela as palavras que disse ao me deixar. Contei para minha namorada e ela disse algo que me marcou. Se isso ainda te incomoda tanto, talvez você não tenha superado completamente. Isso me fez pensar, eu superei? Ou deveria ser imune ao que Hayley diz ou faz? Porque, neste momento, não me sinto imune. Me sinto irritado. Não respondi a ela. Nem pretendo. Só queria desabafar e ver se mais alguém já passou por isso. Atualização 1. Não respondi às mensagens de Hayley. Não tinha razão para isso. Ela não passava de um fantasma do meu passado. Mas aparentemente meu silêncio não foi uma resposta suficiente para ela. Depois de uma semana de mensagens e e-mails longos, um dia minha recepcionista me chamou. Tem uma mulher chamada Hayley querendo te ver, mas ela não tem horário agendado e disse que não precisa de um. Ela ainda era a mesma pessoa arrogante. Apareceu aleatoriamente no meu escritório achando que eu estaria esperando para recebê-la. Disse à recepcionista para avisar que eu não estava lá. Eu não ia ouvir qualquer história triste dela. E sabia que era uma história triste porque, se estivesse vivendo a vida dos sonhos pela qual me deixou, não estaria aqui. Ela foi embora depois de receber o recado. No dia seguinte, voltou. Instrui minha recepcionista a dizer que eu estava em uma viagem de negócios e não voltaria tão cedo. Ela repetiu o recado e Hayley partiu. Achei que tinha acabado. Mas 10 dias depois, ela apareceu de novo, dessa vez antes de todos chegarem. Quando entrei no escritório, vi ela esperando no saguão. Passei direto por ela, como se fosse um fantasma. Ela tentou me seguir, mas foi barrada na recepção. Disseram que eu estava ocupado e não estava recebendo visitas. Ela gritou: "Eles sabem que sou sua esposa?" Soltei uma risada amarga. Ela é apenas um fantasma do passado. À noite, quando saí do prédio, ela me abordou. "Por que não me deixam entrar? Eles não sabem que sou sua esposa?" Respondi friamente: "Não, você não é. E ninguém aqui precisa saber quem você é." Ela engoliu seco e pediu um momento a sós. Quando entramos na minha sala, ela tentou me abraçar. Dei um passo para trás e fiz um gesto para que parasse. Ela ficou ofendida. "Por que você me despreza tanto? Eu fui sua esposa. Eu mereço respeito." Eu estava sem paciência. "Vai direto ao ponto. O que você quer?" Ela ficou quieta por um momento e então sussurrou: "Eu estraguei tudo. Fiz cara de tédio. Isso é óbvio. E é por isso que você está aqui. Deixa eu adivinhar. O homem bem-sucedido não era tão bem-sucedido assim?" Ela começou a chorar e contou sobre sua vida miserável. O homem com quem ficou gastou toda a fortuna do pai, faliu, ficou abusivo e depois a abandonou. Ela perdeu tudo. Então olhou para mim e implorou por um emprego. Soltei uma risada seca. "Você me menosprezou, me sabotou e me deixou quando eu estava no fundo do poço. Agora quer que eu te ajude? Sinto muito. Não sou instituição de caridade." Ela chorou, implorou, mas eu não cedi. Antes de sair, perguntei: "Você amava a vida que eu te dava? Não a mim. E agora não há mais nada aqui para você." Ela me olhou verdadeiramente arrependida, mas era tarde demais. E pela primeira vez eu realmente me senti livre.